Olá, irmãos e irmãs, nesse dia de sábado, proponho que nós comecemos a nossa reflexão com a primeira leitura tirada da profecia de Ezequiel, capítulo 18, de 1 até 32. O profeta começa comentando, em nome de Deus, um provérbio popular que existia e que dizia assim: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos ficaram embotados, para significar que aquilo que os pais fizeram de errado afeta e traz o mal também para os filhos. O profeta, falando em nome de Deus, vai dizer: não é assim, e Deus não age assim, porque Deus quer o bem de todos. E Deus não permitiria jamais, não castigaria os filhos pelos pecados feitos pelos seus pais. E essa era a mentalidade presente naquela época. Portanto, é um texto bastante revolucionário, que muda o modo de compreender a ação de Deus. E o profeta diz: aquele que peca, esse sim deve morrer, não aquele que é justo. E, portanto, aquilo que acontece por pecado dos pais não faz com que a vida dos filhos seja uma vida de maldição, uma vida de castigo. E nós sabemos muito bem que, mesmo de famílias com tantos problemas, saem pessoas santas, pessoas que não têm nada a ver com aquilo que aconteceu com seus pais. O profeta diz, falando em nome de Deus: aquele que é justo, aquele que pratica o direito, aquele que ajuda o pobre, que não oprime ninguém, que dá alimento ao faminto, cobre de vestes aquele que está nu, vive conforme as minhas leis e cumpre os meus preceitos, este homem é justo e com certeza viverá. Mas se tiver um filho violento, assassino, que pratica uma dessas ações, com certeza morrerá e ele é responsável pela sua própria morte. Pois bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a sua conduta. E o Senhor fala através do profeta: arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Eu não sinto prazer na morte de quem quer que seja, diz o Senhor. Portanto, é um texto para renovar a nossa vida, para nos mover a buscar sempre uma vida cada vez melhor. E o Evangelho para este sábado é Mateus capítulo 19, de 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças até Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Por que os discípulos repreendiam? Que mal tem as crianças serem levadas até Jesus? Para que nós compreendamos esse evangelho, é preciso recordar que na época de Jesus, as crianças não tinham o mesmo papel na sociedade que nós hoje consideramos. As crianças eram totalmente desconsideradas. Não tinham nenhum valor.
Portanto, levar crianças até Jesus, o Mestre, não tinha nenhum sentido. E essa é a razão pela qual os discípulos repreendiam aqueles que estavam levando as crianças. Mas se as crianças não têm valor, por que Jesus então mandou dizer: deixai as crianças virem a mim, e não as proibais, porque delas é o reino dos céus? E Jesus impôs as mãos sobre as crianças e depois partiu dali. O ser criança, que vai propiciar que elas entrem para o reino de Deus, a criança é o símbolo exatamente daquele que não tem valor na sociedade. Os descartados, os marginalizados, os pobres, os invisíveis, aqueles pelos quais ninguém quer fazer nada. Esses são chamados para Jesus: deixai que estes venham até mim. E é a estes que o Senhor quer dedicar a sua bênção, a sua oração, mostrar o seu carinho e a sua solidariedade. Então aprendamos esse evangelho tão curto e tão simples, que nos faz abrir os olhos e estender os braços na direção daqueles e daquelas que a sociedade não quer saber, não dá nenhum valor. Que o Senhor nos ajude a vivermos assim. Neste sábado também a igreja celebra exatamente a irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, mulher que teve uma vida marcada pelo carinho, pela dedicação de cuidar daqueles mais abandonados. Portanto, esse evangelho cabe muito bem para celebrar Santa Dulce dos pobres. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, a nós e toda a nossa família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.